Jorge Marrão, muito obrigado, bem-vindo às conferências, às conversas da vida imobiliária. A minha primeira pergunta é, eu sei que nem é tudo muito cedo, mas já existe alguma conta, alguma expectativa do que é que este momento de paragem da economia vai representar para este ano económico? Bom, muito obrigado, muito boas tardes. Vamos ver, esta crise é uma crise, começa por ser uma crise sanitária que se vai transformar, obviamente, numa crise económica a partir do momento em que todos os governos no mundo decidem fazer o que podemos chamar o confinamento global. Em consequência disso, há um conjunto de atividades que se vêem impedidas de ser realizadas. Obviamente que as atividades que estão a ser realizadas são as consideradas essenciais para a manutenção da vida das famílias em casa, mas todas as outras tiveram uma restrição significativa. Neste momento é relativamente difícil fazer as projeções, mas eu diria que num cenário relativamente médio, nem um cenário pessimista, nem um cenário otimista, nós podemos andar muito perto de uma quebra do PIB na ordem de 2 dígitos. Isto é, estamos a admitir que, primeiro, em primeiro lugar, é importante perceber que não há nenhum modelo de previsão que esteja consolidado para fazer uma previsão correta. E, portanto, como o meu economista muito reputado, o professor Miguel Beleza, é a altura de fazer muitas previsões que devemos acertar alguma. E, portanto, esse é um dado muito importante. Agora, depende muito do que os governos vão ser capazes de fazer para, primeiro, eliminar rapidamente a decisão do confinamento e o segundo, que é também voltar liquidez na economia, e aqui quando digo liquidez é nas empresas e nas famílias. E, portanto, tudo isso é que é significativo para nós podermos avaliar a situação. Neste momento as medidas estão lançadas, não estão operacionalizadas e, portanto, temos que ter um pouco também de paciência, não é? Perfeito. Neste momento, as medidas que o Estado anunciou de apoio à economia parecem-lhe as necessárias e suficientes ou há que contar com um reforço progressivo de medidas, um bocadinho a conta-gotas? Primeiro, nós somos um país especial nesta crise, como podemos imaginar. Nós temos uma dívida pública significativa e, portanto, o governo tem que ir dar passos no sentido de endividar mais o país, neste caso com o exterior, no fundo, porque temos que captar dívida no exterior, e, portanto, tem que ser mais contido. Relativamente a outros países que têm mais liberdade porque têm uma dívida pública inferior. As medidas do governo estão a ser feitas dentro de um quadro que a Europa lhe impõe e, portanto, o problema agora é o fine-tuning das medidas. É se elas são ou não suficientes e são um estímulo ou não para duas coisas importantes. Uma é não acabar com o capital produtivo, ou se quisermos o capital organizacional, porque depende muito se isto demora 3 meses, ou demora 4 meses, ou 5 ou 6. Isso é uma parte relevante. E depois a outra parte é a entrada dos consumidores e a reconstituir, se quisermos, todas as cadeias para suportar o padrão de consumo que nós tínhamos antes da crise. Eu diria que as não vão ser, se o governo não quiser ter uma recessão significativa, obviamente que ainda tem que fazer mais pressão junto da Europa para que sejam aceitas medidas muito mais expansionistas, se assim quisermos. Certo. Em termos no mercado imobiliário, mais ou menos impacto face a outros setores da economia? Vamos lá ver. O que pode acontecer no mercado imobiliário é uma alteração significativa do padrão de ocupação de espaço e da forma como ele estava a ser usado. Isto principalmente, se quisermos, na zona dos escritórios. Porquê? Porque rapidamente as empresas de serviços, que são empresas que ocupam sempre os espaços por pessoa, portanto são empresas de mão de obra intensiva,
estão a descobrir que, afinal, através do trabalho remoto, nós conseguimos ter uma ocupação de espaço diferente, sem alteração de produtividade. Portanto, esse é algo que vamos ter que estar atentos, porque depende muito o que é que vai acontecer. Se isso for assim, significa que nós provavelmente vamos ter espaços de escritórios com muito mais, se quisermos, amplitude, porque há muito mais profundidade, porque na prática a oferta que existia, que já era escassa, se calhar pode passar a ser mais adequada e pode permitir que as empresas façam, no fundo, o seu realocação de espaços. Isso é algo que vai aparecer. Depois, outro aspecto, uma outra atividade que estava a nascer, que era o coworking, também vai sofrer, porque aí é evidente que a partir do momento em que os espaços começam a ser mais abundantes, também muda também o perfil da ocupação. É muito provável que esse modelo de negócio venha a sofrer. Um outro aspecto nos escritórios é a parte da realocação, porque a partir deste momento as empresas, se calhar, podem pensar ou podem vir a pensar realocar-se. Há um outro aspecto e aqui já falei mais do ponto de vista de macro, que eu acho que as pessoas do setor imobiliário têm que ter a percepção, que é o seguinte. O imobiliário depende muito, ou seja, o valor do imobiliário depende muito da evolução das taxas de juros e das taxas de risco do país. A forma como for feita a ajuda da Europa e os estímulos fiscais e monetários aos países pode alterar muito a perspectiva de taxas de juros e taxas de risco do país. E aí podemos voltar a ser um país para novas oportunidades de investimento, porque o preço do imobiliário pode de repente cair e, portanto, significa que isso pode ter algum efeito. E o efeito que eu vejo mais evidente é uma reavaliação de todos os modelos de negócios que cada investidor estava a ter. A indústria do turismo é uma área muito importante em termos de economia nacional e com uma ligação umbilical ao mercado imobiliário. Deloitte está muito presente no mercado do turismo e impactos nesta indústria em especial. O turismo tem duas vertentes muito relevantes para a economia, aliás, três vertentes. Uma é para a balança de pagamentos, porque é basicamente um turismo que capta capital do exterior, portanto, fluxos de dinheiro do exterior. Depois é uma área em que há uma grande ocupação da mão de obra, portanto, tem um impacto significativo a nível do emprego. E, por outro lado, também é um dinamizador de um setor que tem sido sempre muito relevante na economia portuguesa, que é o setor da construção. E, portanto, eu diria que tendo estas três dimensões, é óbvio que a atração de qualquer procura que se faça a nível dos hotéis, principalmente, e da restauração, vai sentir diretamente logo nas variáveis vai sentir diretamente no volume de PIB que o país é capaz de produzir. Eu diria que há duas ou três áreas importantes. Uma é a questão de quando é que volta a haver uma normalidade nos voos, na mobilidade das pessoas. Esse é um aspecto muito relevante. Vai-se introduzir um outro elemento que nós não pensámos, mas que tem a ver muito com as questões, se quisermos, da higiene e da segurança que os turistas vão querer ter, porque já foram sujeitos todos eles a uma crise muito especial, em que foram obrigados a ficar nos países, porque depois de repente já não havia voos para regressar, e por outro lado têm que começar a confiar nos sistemas de saúde, se quisermos, do país para onde se deslocam, e nos sistemas de proteção da saúde das pessoas, que basicamente tem a ver com a questão por exemplo, da higiene.
E depois há um outro aspecto que também pesa muito no turismo, que é o diferencial de rendimentos dos turistas, ou seja, os turistas, em geral, escolhem países por diversas ordens de razão, mas há uma razão que é sempre muito importante, que é terem mais poder de compra no país de origem que no país de destino. E, portanto, se a Europa crescer acima da média portuguesa, nós não vamos ter esse problema, portanto, as pessoas vão continuar a vir a Portugal. Nós temos infraestruturas, já o provamos, portanto, é, no fundo, reativá-las. A questão maior, a questão que é mais incerta, se quisermos, ou a resposta mais incerta, tem a ver com o padrão de atitude que as pessoas vão ter em relação à sua mobilidade e que nós neste momento não sabemos. Depois também temos de ter um aspecto que é muito importante, que é os países e cidades estavam a competir basicamente com eventos muito high profile, investimentos com muita dimensão e com muita notoriedade, e portanto hoje o que seja aglomerados, tudo o que seja ajuntamentos, se quisermos, de pessoas, pode ser considerado um risco adicional, porque uma coisa é descobrirmos a vacina e o tratamento da doença, outra coisa é que o vírus pode não desaparecer. E, portanto, as pessoas vão ter ali algumas cautelas adicionais. O que nós sentimos, ou seja, depois, à medida que fomos falando com alguns players e com a nossa rede internacional na Deloitte, nós sentimos que o retoma vai ser relativamente lenta, ou pode vir a ser relativamente lenta por estas ordens de razão. A verdade é que nós temos, por exemplo, uma série estudada de grandes acontecimentos, qual foi o impacto que teve no turismo, por exemplo, aos turistas, e rapidamente se percebe que ao fim de 6 meses as pessoas esquecem e, portanto, voltam a consumir a cidade sem problema nenhum. Já não temos a certeza relativamente a este tipo de acontecimento catastrófico que pode alterar realmente a percepção que as pessoas têm da sua deslocação para outros países. Claro, muito bem. Há mais algum ponto que seja importante ou gostasse de realçar? Há um ponto que pode ser importante que tem a ver com, na parte imobiliária, que se calhar menos desenvolvida, mas também desenvolvida, tem a ver com a parte industrial e logística. Daí o que se perspectiva, ou que se pode vir a perspectivar, é uma alteração de 2 ou 3 coisas. Uma delas é aqueles espaços que eram alugados para prazos muito curtos, provavelmente deixam de fazer sentido e, portanto, é muito provável que as cadeias queiram ter a sua logística, os seus espaços de abastecimento mais perto. O poder das localizações pode ser alterado e, por outro lado, pode haver aqui uma tentativa da deslocalização de alguns desses espaços. E também não sabemos até que ponto é que a política de estocagem das empresas pode vir a alterar, porque as empresas que tinham mais estoques agora são as empresas que provavelmente hoje vão ter mais sucesso, porque conseguem escoar o produto que já tinham comprado. As empresas que trabalhavam com estoque quase zero, hoje ficam dependentes da cadeia de transporte internacional e o atraso pode ser mal interpretado pelos consumidores. Mas também é uma área que pode vir a sofrer alterações significativas.